de que a gente vai ganhar essa eleição para a presidência da República. Eu tenho muita convicção. Primeiro porque não vai parar, e a gente fala, nós somos o primeiro grupo a organizar manifestação contra banco. Eu sei que todo mundo deve estar feliz com o que você está vendo. O brasileiro não tem que estar feliz com essas... O brasileiro não tem que estar feliz com as notícias sobre o Banco Master. É uma tragédia nacional isso. Parece que está todo mundo envolvido nessa porra no país. Mas isso favorece claramente a omissão. Tá percebendo isso? Sim. E qual vai ser o futuro do Missão em função desse escândalo, cara? Olha, eu tenho muita convicção de que a gente vai ganhar essa eleição para a presidência da República. Eu tenho muita convicção. Primeiro porque não vai parar, e a gente fala, nós somos o primeiro grupo a organizar manifestação contra Banco Master, a mostrar a magnitude desse caso, quando a imprensa não dava devida importância, a classe política não dava devida importância, os nossos próprios seguidores não davam devida importância, e a gente insistiu, a gente continuou se manifestando, a gente continuou falando de todos os nomes envolvidos. Eu me lembro... 2 manifestações atrás, da gente falando do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira agora, quando a gente falou, nossa, imagina, falar do cara poderoso assim e tal, não pode, ele vai processar vocês vão ser condenados, agora o cara tá prestes a ser preso, né? Só para o nosso público, o Ciro Nogueira queria aumentar o FGC de 250 mil para 1 milhão de reais. Né? Ia provocar um fluxo de capital para o Banco Master incrível em 5, 6 meses. Ele ia quadruplicar o rombo do Banco Master. Ia quebrar o sistema financeiro brasileiro, né? Exatamente. Possivelmente o Ciro Nogueira ia quebrar o sistema financeiro brasileiro. Sim, a gente ia ver um Lehman Brothers aqui, né? Sim. E nós temos a venda do BRB também, né? Também a venda do BRB. Esse é um ponto, antes de eu continuar, que o fato do presidente do BRB estar negociando a delação, e agora o Vorcaro teve uma delação negada, né? Que também isso é importante esclarecer. Às vezes fala, a PF nega o acordo de delação do Vorcaro. A PF quer blindar, é porque a PF não quer mexer com os poderosos. Calma, gente. A PF nega quando o cara entrega pouca prova, entrega gente pouco importante, né? O cara precisa ter a obrigação numa delação de entregar quem tá acima, né? Eu não posso ser o presidente da empresa, vou fazer uma delação pra entregar o faxineiro. Não, pô. Delação precisa entregar quem tá em cima. Então, o Vorcaro já é o Vorcaro. Quem tá acima precisa entregar ministro supremo, precisa entregar ministro de Estado, precisa entregar senador, precisa entregar deputado, precisa entregar gente que tinha ascendência sobre ele no esquema, né? Esse é um ponto. Mas o outro ponto é que você tem uma corrida agora de delações, porque o presidente do BRB tá preso e negociando delação. E quanto mais o presidente do BRB entrega, menos vale a do Vorcaro. E o Vorcaro não aguenta a prisão. O Vorcaro é um playboy. O Vorcaro tava dando soco na parede, sangrando a própria mão, de ataque de histeria. O pai dele surtou também dentro da cadeia. O pai dele surtou. O pai dele também? Não tinha visto. O pai dele surtou hoje. Então assim, não é um cara que, por exemplo, o Dirceu. Pô, o Dirceu tá envolvido no mensalão, foi condenado por roubo, é ladrão, roubou, mas ele é guerrilheiro. Ele é um cara que foi assim, ficou quieto o tempo todo por lealdade ao seu projeto de poder. Não entregou o Lula, não entregou ninguém. Ele poderia não cumprir nenhum dia de cadeia se ele entregasse o Lula. Não entregou porque o cara é guerrilheiro, né? O Vorcaro não. O Vorcaro não é um bandido guerrilheiro. O Vorcaro é um bandido playboy, que não tem nenhuma fidelidade a uma pessoa, ou a um projeto de poder, ou ao idealismo ainda que distorcido e canalha. Não. O cara que só queria ganhar dinheiro e viver uma vida boa, né? Então, eu acho que isso tá prestes a sair. Mas voltando, nós somos a única pré-candidatura, o único partido que tem independência pra falar de Banco Master de tudo quanto é lado. E tem PT com o Lula chamando... Onde já se viu? O presidente da República chama um banqueiro notoriamente corrupto, porque o papinho de... conheci em 2024, quando ele era levado como uma coisa séria... Me desculpa, todo mundo em Brasília, no Congresso e no mercado financeiro, já não sabia que o Vorcaro era sério em 24. Podia não ter processo de liquidação no Banco Central, mas já tinha 30 avisos do Banco Central. Todo mundo... E todo o mercado, toda a Faria Lima, que também vendeu o CDB do Master, né? Também não dá pra se fazer de inocente agora. Sabia o que tava fazendo. Porque se desse pra ter um CDB tão competitivo, eles estavam vendendo os próprios. Eles sabiam que não era e estavam vendendo o Master mesmo assim. Então, isso contribui porque nós temos independência pra falar disso. E o Renan, no debate, vai destroçar tanto Flávio como Lula em relação ao escândalo do Banco Master. Falou, Lula, você chamou o Galípolo pra servir cafezinho pro Daniel Vorcaro. Você chamou o ministro de Minas e Energia para tratar dos negócios de roubo do Vorcaro no setor de Minas e Energia. Lewandowski era consultor do Master. O Guido Mantega. Guido Mantega também. Foi o articulador disso, indicado pelo Jacques Wagner, que também tinha participação do Augusto Lima na Bahia, que era o amigo do Rui Costa, que só depois pegou o Banco Pleno, se tornou sócio do Vorcaro, porque foi beneficiado pelo Rui Costa com um decreto que ele deu exclusividade de crédito consignado para um cara que comprou um negócio, uma massa falida de um mercado, por 15 milhões de reais, que depois virou 20 bilhões, 30 bilhões de reais. Então, o PT tá diretamente ligado com o escândalo do Master. Assim como o Dias Toffoli, assim como o Alexandre de Moraes, tem que estar todo mundo preso. Assim como o governo do estado do Rio de Janeiro também, viu? Ixi, tudo. Você pegar, acho que 25 estados, depois implementaram o Crédito Sexta, que é o programa de consignado ali do Augusto Lima, ligado ao PT da Bahia, e isso se expandiu para 25 estados. Aqui no Rio foi dinheiro da Previdência dos aposentados do Estado no Banco Master, né, colocando dinheiro no banco.
1 bilhão aqui no Rio de Janeiro, né? Tá acompanhando isso, Sim. né? Agora, um deputado federal, o Antônio de Paula, ele está conectando esse aporte do dinheiro do governo do estado do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro, né? Não sei com que evidências para ele colocar isso, não sei se são ilações, mas ele está colocando isso, está linkando isso à doação pro filme, tá? Que é uma doação, assim, quem conhece um pouquinho de cinema, a gente fez Tropa de Elite 2 com 17 milhões, tá? E a gente percebe um filme caro ou barato em função do plano aberto ou do plano fechado, né? Quando o plano é muito aberto, o filme vai crescer, né? Quando o filme é de época, ele fica mais caro, carros, roupas e tal. Muita gente no setor de cinema não acredita num filme de 61 milhões de reais, tá? As pessoas olham, fazem uma cara feia, Não, né? calma, 61 é só o que ele pediu via celular. O orçamento total era mais de 130. Isso aí é superprodução, Titanic, isso aí, né? Então, assim, muita coisa vai acontecer lá na frente. Muita coisa vai acontecer. Mas isso é a oportunidade do Missão, ou o Missão já ia crescer independente disso, o Kim? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que a gente cresceria mais lentamente, mas cresceria inevitavelmente se esses escândalos não surgissem agora. Mas surgindo agora, as pessoas veem que tudo que a gente falava era verdade. Quem nos atacava, quem nos batia, falando que a gente só queria dividir a direita e enfraquecer o Flávio pra gente se fortalecer, agora tá vendo que ele tá envolvido sim. E que não tem defesa, assim, é patética a defesa do Flávio. Eu acho que é a pior gestão de crise da história. Ele vai lá e fala, não, é dinheiro privado pra um filme privado. Fala, pô, beleza, se o Marcelo Odebrecht der dinheiro pro Lula, o filho do Brasil, é dinheiro privado pro filme privado também, pô. Então, assim, não existiria... Veja, quando algum bolsonarista vem utilizar esse argumento comigo, eu falo, gente, para imaginar um áudio do Lulinha pedindo dinheiro pra um filme, pro Léo Pinheiro, pro Marcelo Odebrecht, né, pro Nestor Cerveró. Vocês iam estar falando que cadê o crime? Vocês iam estar perguntando cadê o crime? Não, você já tá falando, é óbvio que uma empresa que só rouba dinheiro, com uma pessoa do governo, do parlamento com poder, pedindo dinheiro pra essa pessoa, muito dinheiro pra essa pessoa, tá envolvido no esquema, pelo amor de Deus. Assim, é uma coisa tão evidente, é o que você falou também. O Parasita lá custou 1/3, ganhou o Oscar, custou 1/3 do que o filme do... E aí eles falam, não, porque a gente contratou o Jim Caviezel. Gente, o Jim Caviezel, mesmo no auge, não era tudo isso também, não. Né? Porque hoje colocam, sei lá, o Pedro Pascal, tudo que é filme, estão colocando. Sim. Né? Não é, o Jim Caviezel nunca foi, não é. Sei lá, Sidney Sweeney também nunca... não existe esse cachê do Jim Caviezel. Então, eu acho que acelerou o nosso crescimento, mas ele era inevitável primeiro. Porque o Renan, ele é o único que tem proposta, mas não só proposta, mas a capacidade de verbalizar e de mostrar a grandiosidade dessa proposta. E o Renan, ele tem uma capacidade de imaginação, que eu falei pra você, quando a gente tava conversando sobre o governo do estado, de enxergar e de falar pras pessoas e de inspirar as pessoas com essa visão do Brasil que a gente quer. Do Brasil como uma das 5 nações mais importantes, não uma dos 5 PIBs do mundo, mais importantes do mundo. Brasil em que o presidente senta com o Xi Jinping, com o Putin, com o Trump e decide se vai ter guerra ou se não vai ter guerra. Cuja decisão importa, cuja opinião importa. A opinião do Brasil hoje não importa. O Brasil não é nada pro mundo hoje. O Brasil não decide... A operação que teve na Venezuela é uma humilhação pro Brasil. Porque era pro Brasil ser a nação poderosa e a polícia da América do Sul. Não é pros Estados Unidos vir aqui fazer o que quisesse no nosso quintal. Era nosso papel de prender o Maduro. Era nosso papel de garantir lei e ordem na América do Sul. Nós somos o maior país, nós somos o país mais poderoso. Mas não, a gente tá numa situação patética que não tem gasolina para avião da FAB. Que o cara se forma na Força Aérea para depois virar piloto da Latam, porque se ele permanece nas Forças Armadas, ele vai ganhar um décimo daquilo que ele ganha. E não vai voar, exato. Né? Então, em que tem um desespero, há quanto tempo sempre é submetido pra gente o livro branco, né, das Forças Armadas, com um programa das nossas deficiências de defesa. Há quanto tempo o livro branco já não fala de uma ameaça de guerra por causa da floresta amazônica, por causa de terras raras, da necessidade que a gente tem de fragatas pro Pacífico Sul? Nós estamos numa posição absolutamente vulnerável num mundo que as tensões só aumentam e que entrará em guerra. E que, se a gente permanecer na situação patética que a gente está hoje, nós seremos obrigados a ser vassalo de algum dos lados da guerra. Ou a gente vai ser vassalo de China, Rússia e Irã, ou a gente vai ser vassalo dos Estados Unidos e Europa. Né? E nós não devemos ter esse papel de vassalo. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes. E no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando passo a passo pra você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Pra acessar o treinamento, é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.